Jornada da Sabedoria. Durante 31 dias estamos meditando no livro de Provérbios, buscando a sabedoria da palavra de Deus, qual é ou quais são as recomendações de Salomão, o rei Salomão, mais sábio registrado na Bíblia, nos ensinando como buscarmos sabedoria, inteligência, conhecimento, entendimento, discernimento. Isso mesmo, nós estamos aqui no segundo vídeo. Vamos estar meditando agora no Provérbios capítulo 2. Antes de nós meditarmos no Provérbios, você já vai preparando aí o seu caderno, a sua agenda de anotações, a sua Bíblia, deixa próximo em mãos. Eu quero aqui falar sobre a mente, já que nós estamos falando de sabedoria, estamos falando de conhecimento, é importante lembrar de que nós precisamos aprender a lidar com a nossa mente. E quando nós falamos de princípios de sabedoria, automaticamente remete a uma pessoa que ela desenvolve dentro da sua mente informações, conhecimentos, inteligências, ao ponto de alcançar o nível de sabedoria. Não é isso mesmo? Pois é. Então, eu quero deixar algumas informações relacionadas à nossa mente, que nossa mente ela é dividida em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar do consciente. O consciente e a mente subconsciente. Então nós temos a nossa mente consciente que recebe toda a energia do pensamento. A nossa mente, essa energia do pensamento, está ligado aos sensores biológicos do ser humano. Lembrando que são visão, audição, olfato, paladar e tato. E através dos sensores biológicos nós recebemos as informações que chegam ao nosso consciente, a força do pensamento. O pensamento na nossa mente torna-se em uma ideia. O pensamento no nosso consciente torna-se em uma ideia. Essa ideia ela é direcionada ao seu subconsciente ou à mente subconsciente. Na mente subconsciente, nós temos os nossos paradigmas, os nossos dogmas, as nossas crenças limitantes. E muitas vezes precisamos aprender a identificá-los e saber quais precisamos enfrentar, quebrar, vencê-los, para que possamos dar o próximo passo, alcançar o próximo objetivo, alcançar o próximo nível. Então, na nossa mente subconsciente, essa ideia causa uma emoção. Isso mesmo. Então, as emoções, seja uma emoção que causa alegria ou seja uma emoção que causa tristeza, ela está diretamente ligada ao seu subconsciente. Então, essa ideia, ela causa uma emoção. Essa emoção ela altera a vibração do seu corpo. Nosso corpo vive em constante vibração, o que vai alterar a vibração ou a velocidade em que o seu corpo irá vibrar será a emoção ou o estado emocional que você está passando, que você está enfrentando. E essa emoção, ela então é expressada ou ela altera a vibração do seu corpo. O seu corpo precisa expressar essa vibração. Então, as ações que nós fazemos, elas são geradas através das vibrações do nosso corpo. Ou seja, o seu corpo expressa essas vibrações através de ações.
E sabemos que toda ação ela tem uma reação. E tudo isso vai depender da circunstância, da condição e do ambiente. Qual é a circunstância atual, a condição atual e o ambiente ou o meio ambiente em que você está. Isso vai fazer você ter uma ação, um resultado, ou quando você consegue entender isso, você consegue alterar a sua ação ou o seu resultado. Então é interessante lembrarmos que o pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma ação, a ação gera um resultado. Pensamento gera sentimento, sentimento gera uma ação, a ação gera um resultado. Ok? Por que eu estou passando isso para vocês? Porque a ação, a atitude de qualquer circunstância, ambiente ou condição vai depender de quanto você vai pagar o preço, quanto você vai se dedicar, quanto você vai se envolver para poder alcançar esse determinado objetivo, determinada meta, para poder alcançar no que estamos tratando aqui, que é a sabedoria. Então vamos à leitura do capítulo 2 do livro de Provérbios. O título está dizendo assim: lucro de uma vida sábia. Lembrando que estou utilizando a Bíblia na versão King James, traduzida para o português, ok? Mas independente de qual seja a versão da sua Bíblia, o sentido do texto é o mesmo. Vamos lá. Provérbios capítulo 2. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares para entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouro escondido a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha, aqui nós temos uma expressão muito forte. Se você fizer tudo isso que está falando aqui, você vai compreender o significado do temor do Senhor e você vai achar conhecimento de Deus. Vamos continuar? Porque é o Senhor quem concede sabedoria e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Olha, quem concede a sabedoria é o Senhor, e da sua boca procede inteligência e discernimento. Então, como nós falamos no vídeo anterior, uma pessoa que é inteligente não significa que ela é sábia. Mas, para alcançar um nível de sabedoria ou alcançar um nível de sábio, a inteligência, o conhecimento são degraus que você precisa atingir na base da escada que vai te levar à sabedoria. Ok? Vamos continuar? A expressão filho meu, eu quero comentar aqui, ou meu filho, eu quero comentar aqui que essa expressão, todas as vezes que lermos essa expressão no livro de Provérbios, dá-se a ideia de que nós estamos falando com um pai. Mas eu quero aqui deixar uma importante informação, que os sábios,
como a cultura judaica, e ainda hoje não é diferente, eles tratam as pessoas que eles estão orientando. Todo mundo que procura a orientação de um sábio vai ouvir essa expressão: olha, meu filho, ou olha, filho meu. E não diferente quando você aqui no Brasil procura os mais velhos, os mais experientes, procura os idosos para conversar. Geralmente, talvez você não é nem parente dele, mas ele acaba tratando você com essa expressão: olha, meu filho, e assim, assim, assado. Pois é. Então, os judeus ele tem essa cultura. E às vezes nós vamos ler na expressão do próprio rei Salomão, que traz para nós essa expressão, tratando para o leitor, entendendo que ele trata-nos como filho. Ou melhor, o leitor, ele, ao ler o texto, está buscando sabedoria de um sábio, e aquele que ouve o conselho do sábio, automaticamente o sábio está tratando como meu filho. Alguns significados importantes que gostaria de deixar aqui, que é o primeiro deles é o discernimento. O que significa discernimento? Olha, discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Então, às vezes, em muitas passagens, em muitos versículos, em muitos versos do Provérbios, vamos ver essa expressão discernimento, essa palavra discernimento. Então, discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Isso é discernimento. Também vamos ouvir, ou vamos ler, ou vamos encontrar a palavra entendimento. O que é entendimento? Entendimento, segundo o dicionário, é a faculdade ou a capacidade de avaliar os seres e as coisas, julgamento, opinião, compreensão. Então, isso é entendimento. A palavra também inteligência, vamos ver em vários momentos durante a leitura de Provérbios. E o que é inteligência? A faculdade ou a capacidade de conhecer, compreender e aprender. Conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas e do significado dos fatos. Então, isso é inteligência. E vamos ver em vários momentos também, principalmente nos primeiros capítulos de Provérbios, falando uma palavra muito importante, que é a palavra temor, principalmente temor a Deus. Então, o que vem a ser ou a significar para nós, durante a leitura desse texto, a palavra temor? Temor, por sua vez, é o sentido de profundo respeito e obediência. Remete a uma aflição. Essa aflição não é a aflição que te deixa desesperado, mas é aquela aflição que te tira de uma sensação de conforto. Você fica desconfortável. Por que você fica desconfortável? Porque você quer atender, porque você quer obedecer, porque você quer que seja respeitado, assim como você respeita. Então, temor, vamos aqui referir ao temor ao Senhor, é você ter um profundo respeito, profunda obediência. Esse sentimento remete ao temor. Lógico que você talvez vai ouvir expressões que vão trazer para você um significado mais forte e profundo, mas precisamos entender a base do temor, até porque vamos entender aqui que o temor ao Senhor, inclusive, é princípio de sabedoria.
tá bom? Vamos para o próximo, versículo 7 agora. Abra sua Bíblia, acompanha aí comigo. O versículo 7 diz o seguinte: ele reserva a plena sabedoria para o justo, como um escudo protege quem procura viver em integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Versículo 9 diz: desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás os caminhos do bem. Quando você pratica tudo o que estamos falando aqui agora, quando você guarda os passos do justo, quando você faz o que tem que ser feito, reserva a plena sabedoria para o justo, guarda os seus passos e protege os seus caminhos. E você vive na integridade. Dessa forma, você vai compreender o que significa ser justo. Quando você faz isso, você vai compreender como andar com a retidão. Você vai compreender como aprender os caminhos do bem. Então, eu quero deixar algumas expressões aqui. No versículo 10 diz o seguinte: pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Vamos lembrar que a nossa mente, ela envia para o nosso corpo e as emoções que são expressadas através de vibrações. Essas emoções, então, elas causam vibrações no nosso corpo. Então, por exemplo, quando você está emocionado, positiva ou negativamente, o seu coração ele começa a apertar o peito. Por isso que às vezes fala, a sabedoria vai habitar no seu coração. Sabedoria habitar no coração significa que as suas emoções vão estar ligadas diretamente à sabedoria. Ou a sabedoria, ela vai estar no seu subconsciente, que é onde está ligada às suas emoções. Então, por isso que quando você ouvir essa expressão, o seu coração sente, o seu coração guarda isso no seu coração, eu guardei no coração. Na verdade, o que guarda memórias não é o coração, é a mente. Porém, o seu subconsciente que está na sua mente está diretamente ligado ao coração. Por isso que altera as vibrações do corpo. Tá ok? O que é o significado, então, de ser justo? Já que nós vamos conhecer o significado de justo, o que é o significado de ser justo? Ser justo é agir com retidão, é ser íntegro, equilibrado, que age conforme a justiça ou o que é justo. E o que é agir com retidão? É a virtude de seguir sem desvios, seguir numa direção sem desvios, a direção indicada pelo senso da justiça, pela equidade, virtude de estar em conformidade com a razão, com o dever, com a integridade, lisura. E caminhos do bem, porque nós vamos aprender os caminhos do bem. E o caminho do bem é aquele que te leva à prática da integridade. O caminho do bem é aquele que te leva à prática do que é correto. É o que te leva à justiça. O caminho do bem é ao contrário do caminho do mal, daquilo que te faz errar, daquilo que te faz pecar, daquilo que te faz se distanciar de Deus. O caminho do bem te leva mais perto de Deus. E como vamos aprender isso? Meditando no que traz
permanecermos no caminho do bem. Sabedoria, conhecimento principalmente em se tratando do espiritual, da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar a permanecermos. Jesus nos ensina a permanecermos no caminho do bem. Vamos para o próximo versículo, versículo de número 11. O bom senso te guardará e a plena integridade te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas. A sabedoria vai te livrar das veredas dos maus e vai te livrar das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade. Então, a sabedoria vai te livrar dos mentirosos. Então, vai te livrar dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o bem e comemoram a crueldade dos perversos. Seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. Bom, aqui fala o bom senso te guardará. O que é o bom senso? Bom senso é a forma sensata e equilibrada de decidir e julgar. Prudência. Bom senso, prudência, equilíbrio numa decisão. Então isso é bom senso. Uma forma sensata e equilibrada de decidir, de julgar. E o que é sensatez? É a qualidade do sensato. Bom senso, equilíbrio. Bom, então aqui a gente vê que nós não podemos inclinar o nosso coração para atalhos de mentira. Ah, mas nem que seja uma mentirinha assim eu não posso contar. Nós acabamos de ver aqui que a sabedoria, ela afasta você da mentira ou do caminho daqueles que praticam a mentira. Ela vai te livrar do caminho dos que abandonaram a verdade e trilham os atalhos da mentira. Então, nem uma mentirinha assim. Qualquer mentirinha hoje pode se tornar uma grande destruição amanhã. Então, trilhe os caminhos do bem, os caminhos que te levam a praticar o bem. Vamos para o próximo versículo 16, que diz assim: a sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. É interessante lembrar que os sentimentos, as emoções estão no nosso subconsciente. E aqui está falando que a sabedoria vai te livrar da mulher imoral, vai te livrar da pervertida, vai te livrar das seduções de palavras e sensualidades. Então, ou seja, quando você age com sabedoria, o seu coração, ele começa a estar protegido. A sua mente, seu subconsciente, começa a estar protegido contra os ataques de sensualidade. Você não cai nos ataques de sensualidade. A sua mente não é dominada pelos ataques de sensualidade, de promiscuidade, de orgia, de pecados sexuais, de adultério, de prostituição, de desejos carnais relacionados a atos de promiscuidade sexual. Então, aqui é uma advertência contra as seduções. Por quê? Porque sabemos que muitas pessoas que caíram em uma vida, desculpa a expressão, mas desgraçada, em um sentimento de derrota, é porque deixaram suas emoções serem afetadas por seduções carnais ou
seduções imorais. Por isso que orienta aqui, muitas vezes vai surgir seduções para poder te derrubar, mas você tem que estar firme, buscando proteger a sua mente, o seu subconsciente contra essas seduções, sentimentos de sedução. Então, esse é o perigo da sedução. Sedução do sentimento, fraqueza sentimental. Então você precisa fortalecer. E um dos primeiros passos para se fortalecer psicologicamente é você buscar conhecimento. Espiritualmente você vai orar, você vai jejuar, você vai se consagrar ao Senhor. Mas e psicologicamente? Você vai buscar conhecimento, como vigiar, como se afastar de toda a aparência do mal, como você se revestir da armadura de Deus, como você estar apto a tomar decisões que vão te levar para o bem e não para o caminho do mal. Bom, o versículo de número 20 diz assim: entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem e aprenderá a guardar a vereda dos justos. A vereda dos justos. Falamos no vídeo anterior sobre a vereda da ambição, sobre a vereda da perdição, enfim, a vereda da ganância. E aqui fala sobre a vereda do justo. Lembrando, o que é uma vereda? Vereda é um lugar em meio a um descampado ou a um deserto, onde tem proximidade de água, fontes de água, e onde pode se encontrar vegetação. Então, vereda do justo. A vereda do justo vai te alimentar. A vereda do justo vai umidificar as suas raízes. Lembrando que o Salmos, capítulo de número 1, ou Salmos 1, diz que aquele que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite será como a videira plantada junto a ribeiros de águas, cuja folha não murcha e cai, tudo o que fizer prosperará. Então, a vereda vai umidificar suas raízes, você vai se fortalecer, e a sabedoria vai te guardar a vereda do justo. Ok? Eu quero desejar a você uma sorte de bênçãos que chegou até ao final desse vídeo. E eu quero deixar mais um compromisso nesse vídeo. Qual é o compromisso nesse vídeo? Pegue a sua agenda de anotações que você está anotando aí. E vai anotar o seguinte. Você vai anotar o seguinte. A sabedoria me faz desviar de toda a aparência do mal. De novo, a sabedoria me faz afastar de toda a aparência do mal. Ok? Então, a sabedoria te afasta de toda a aparência do mal, porque a sabedoria ela vai te levar para aquilo que é correto, que é íntegro, que é certo, que é justo. E quando nós falamos da sabedoria que vem do Senhor, porque é Ele em que dá sabedoria, aprendemos isso aqui no dia de hoje. Nesse vídeo, aprendemos que é Deus que dá a sabedoria. Por isso que Salomão buscou de Deus a sabedoria. E eu quero, desde já, esperar você no próximo vídeo. Te espero no próximo vídeo. E que Deus possa abençoar a sua vida. A paz do Senhor Jesus.